É nosso convidado André Ventura, Presidente do Chega. Muito boa noite, bem-vindo. Obrigada por estar connosco. Vamos começar por aqui. O Presidente da República diz que vai decidir se fala na Comissão Parlamentar de Inquérito às Gêmeas no final de todas as audições, mas quis lembrar que só tem de responder perante o povo e perante o Supremo Tribunal de Justiça e não perante o Parlamento. O Chega está a querer extravasar as competências da Comissão Parlamentar de Inquérito? Boa noite, obrigado pelo convite. Não estamos. É uma resposta um pouco surpreendente de um Presidente da República e vou-lhe dizer porquê. Porque é que acho que é uma resposta surpreendente? De facto, o Presidente é eleito diretamente pelo povo. Essa é uma das características do nosso sistema. Mas isso não gera que o Presidente seja completamente irresponsável perante as instituições. Ele de facto responde perante o povo, mas vamos ver, todos respondemos perante o povo, nós também, eu também, como deputado, também respondo perante o povo que me elegeu, neste caso do meu círculo eleitoral, e também respondo perante ele. Quando se diz eu respondo perante o povo, não respondo perante mais ninguém, o que eu estou a dizer no fundo é eu sinto-me com o poder total e posso fazer o que eu entender. E portanto respondo se quiser, quando quiser, da forma que eu quiser. O Presidente usa um outro argumento, eu respondo perante o Supremo Tribunal de Justiça, sabendo muito bem, como não podia deixar de ser, que o tempo do Supremo Tribunal de Justiça não é o tempo do povo, nem é o tempo em que se exigem respostas. E, portanto, esta resposta surpreende-me por duas coisas. Genuinamente, porque eu achava que Marcelo Rebelo de Sousa era um presidente um pouco diferente de outros que tivemos, e nesse sentido era um presidente muito popular na sua ligação com as pessoas, e sabe muito bem quando diz eu respondo perante o povo, mas onde é que responde perante o povo? Onde é que vai responder a estas questões? Se sabia ou não que o filho tinha metido uma cunha, ou que podia meter, ou se sabia ou não das gêmeas. Onde é que ele responde? Quer dizer, perante o povo, mas onde? No café? Cá fora? Na rua? Essa é uma questão. Por outro lado, há uma questão que eu também lhe queria dizer aqui, porque a vossa peça mencionou isso e eu acho que era importante. Exato. Que é a questão da legalidade. E esse aspecto. O regime jurídico dos inquéritos parlamentares, de facto, dá ao Presidente a possibilidade de não responder. Até penso que é o único cidadão que o pode não fazer. No país todo, que pode não responder, nem por escrito, nem presencial. Presidentes e ex-presidentes. Presidentes e ex-presidentes. Portanto, é este Presidente e mais de 4, 5 pessoas. Não lhe dá o direito de dizer quando é que responde. Dá-lhe o direito de dizer se responde ou se não responde. Não lhe dá o direito de dizer eu respondo quando quiser, se quiser, e depois de ouvir os outros todos. Que é o mesmo que dizer assim, olha, eu não sei o que é que vou dizer, mas pela via das dúvidas eu vou esperar que toda a gente fale e depois eu tomarei uma decisão se vou falar ou se não vou falar. Agora eu queria perguntar a quem nos está a ouvir se faz sentido que alguém diga assim, quer esclarecer ou não quer? Olha, posso querer ou posso não querer, mas só vou decidir depois de ouvir os outros todos. André Ventura, isto faz sentido. O ex-presidente do CDS, Ribeiro Castro, foi mais longe e escreveu um artigo no Observador esta semana em que diz que esta Comissão Parlamentar de Inquérito é um golpe de Estado porque o Presidente não tem de nenhuma forma de responder ao Parlamento. É o Presidente que preside a República, não pode ser comandado ou julgado pela Assembleia e a tal ideia do golpe de Estado é porque acha que o objetivo do pedido para que Marcelo Rebelo de Sousa fale no Parlamento é transformar um regime semipresidencialista num regime parlamentarista. Tem ou não noção desta barreira que existe na Constituição em que o Presidente não está obrigado de forma nenhuma a falar ao Parlamento nem a prestar qualquer tipo de esclarecimento? Tenho total respeito pelo Dr. Ribeiro Castro, mesmo, que é um respeito grande. Agora, honestamente, isso é um disparate. Não há outra forma de caracterizar isso a esta hora. É um disparate, mas as pessoas têm direito. Eu também já disse a alguns, Nelma provavelmente também, todos já dissemos. E esse é um disparate, com todo o respeito. Nelma, eu não acredito num país em que haja alguém, seja presidente, rei ou outra coisa qualquer, que não tenha que responder perante o país. Não acredito num país assim. E em Portugal ninguém está acima da lei. Ribeiro Castro fala na Constituição da República Portuguesa. Mas a Constituição da República Portuguesa não diz que o Presidente não tem que responder perante ninguém. Diz que o Presidente é eleito pelo povo. Tudo certo. Então, mas se o Presidente tem contas ou tem coisas para explicar, porquê é que ele não responde? Quer dizer, o Presidente da República... O Parlamento não fiscaliza o trabalho do Presidente da República. Isto até é um pouco mais profundo que isto. Isto não tem a ver com a questão formal de se fiscaliza ou não fiscaliza. Isto tem a ver com a questão política que o país está a ver e que é... Pode ter existido, aliás é o relatório do IGAS que o confirma, pode ter existido uma irregularidade no acesso a um tratamento. Tudo certo. Não sabemos quem é que esteve envolvido nessa irregularidade. Também tudo certo. Mas há coisas que sabemos. Sabemos que houve um pedido do filho de um presidente para o presidente a dizer pai pode ajudar. Isso sabemos porque vimos e lemos. Sabemos também que foi Belém que iniciou as diligências junto num hospital, isso foi confirmado, por uma assessora do Presidente da República. Já lá vamos ao caso em si, mas portanto, o que é que André Ventura quer ouvir de Marcelo Rebelo de Sousa? Quer substituir-se à Justiça? Mas então não havia comissões de inquérito, parlamentares de inquérito. Nós queremos é saber a verdade.
Quer dizer, se eu recebo um e-mail a dizer pode ajudar, eu tenho o dever de explicar ao país, porque o dinheiro não é do Presidente da República. O dinheiro é de quem nos está a ver. São eles que o pagam. E, portanto, eles têm o direito de perguntar, ou sei lá, é Presidente da República, tudo certo, podia ser Presidente da República, podia ser deputado, podia ser Presidente do Supremo. Ninguém em Portugal está acima da lei. Aliás, eu acho curioso uma coisa. Está a misturar eventuais responsabilidades do filho Não. em responsabilidades políticas do Presidente. Os mesmos têm andado pelo país todo a dizer que a Sra. Procuradora-Geral da República tem que responder pelo Parlamento, tem que ir lá responder aos portugueses, tem que responder, o Ministério Público não está acima da lei. Esses mesmos que andam a dizer isso há meses não querem que o Presidente da República vá responder ao Parlamento. É muito curioso. O André Ventura quer que Marcelo Rebelo de Sousa vá responder pelo filho. No fundo é isso. Dá a ideia que é assim, que há uma pessoa em Portugal ou uma instituição que não tem que responder perante ninguém. Eu não quero que ele vá responder pelo filho. Eu quero responder perante um palácio presidencial que envia que liga a um hospital e que uma assessora vai ao Parlamento dizer que não se lembra com quem é que falou. Então vamos a isso. Vamos a esse e-mail que tanto queria. Não, deixa-me só dizer isto. É porque isto é importante. Não é o Presidente por acaso. Ele não diz Senhor Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ele diz Pai, podes-me ajudar? Não estamos a falar de uma coisa qualquer. E, portanto, dizem assim, o André Ventura está contra o Presidente da República. Mas estou contra o Presidente da República porquê? O Presidente da República está a acabar o mandato dele, vai acabar o mandato dele daqui a 1 ano e meio. O que nós queremos é saber a verdade. O Presidente da República recebeu esse e-mail. Não é ele que está a pedir ajuda. É um pedido que lhe é feito. Mas não foi a Nelma nem eu que contactámos o hospital. Foi alguém da Presidência da República. E não foi a Nelma nem eu que enviámos um relatório médico para um hospital. Não foi a Nelma nem eu que contactámos instituições de saúde a perguntar se era possível, se havia listas de espera. Não foi o seu chefe de gabinete, nem o meu, que depois foi informar que havia listas de espera e foi ao Parlamento dizer que afinal enganou-se. Que não era isso que queria dizer. Não sabia se havia listas de espera ou não. Mas a história está tão mal contada que é preciso que alguém diga a verdade. André Ventura, do que se percebeu até agora, o Presidente da República recebe um e-mail do filho, com o tal pai, uma ajuda para estes bebês, reencaminha para o chefe da Casa Civil, como explicou o Fernando Frutuoso de Melo, faz com tantos outros pedidos, porque recebe também alguns na sua caixa de e-mail pessoal, que por sua vez, Fernando Frutuoso de Melo envia para o Governo retirando o nome do filho do Presidente. O que já é estranho também. Voltando ao e-mail que Marcelo Rebelo de Sousa recebe, devia ignorar, devia deixar as bebês entregues à sua sorte só porque o pedido vem da parte do seu filho? Agora não, veja a história que contou. Veja a história que acabou de contar aqui, no ar. Um e-mail é reencaminhado e o seu remetente é omitido. Mas isso foi pela parte do chefe da Casa Civil, até para proteger... Mas para proteger quem? Para proteger quem, meu Deus? Para proteger quem? Eventuais Então e os outros? Então e os outros que pedem coisas? Esses não há problema de pôr o nome deles cá fora? Agora, como era o filho do Presidente, tirámos o nome e dizemos que é para proteger o quê? Diga-me lá. Eventuais conflitos. Quais conflitos? Por ter o apelido do Presidente, o chefe da Casa Civil retira para o processo avançar. Usou a expressão potenciais conflitos. Então, nós temos que saber se esses conflitos são potenciais ou reais. Então, quer dizer, o país inteiro olha... Marcelo Rebelo de Sousa vai falar sobre isso. O país inteiro olha... Claro, é ele que recebeu o e-mail. Recebeu. Foi ele que recebeu o e-mail. Foi ele que recebeu o e-mail. O seu chefe da Casa Civil responde por ele, penso eu. Ou o chefe da Casa Civil fala por ele próprio. O Presidente da República recebeu um e-mail do filho, era aqui que eu queria ter a sua resposta. Não, mas espera aí que isso é importante. Repara o que disse, potenciais conflitos. Potenciais conflitos. Essa expressão diz muito do que o Parlamento tem que investigar. Ora, o Parlamento não consegue investigar nem potenciais, nem reais, nem eventuais, se o Presidente não for lá e se não explicar. Ponto 1. Ponto 2. O tal e-mail que deve ter sido enviado à Presidência da República para o Governo, miraculosamente desapareceu no caminho para o Ministério da Saúde, que é outra questão igualmente importante. Ponto 2. Ponto 3. O filho do Presidente da República, quem pediu ajuda ao pai, não é ao Presidente, é ao pai, nós vimos, que reencaminhou para o chefe de gabinete. Não foi o próprio que também foi à Assembleia da República dizer assim, nos termos do artigo, eu não vou responder a nada. Gozando consigo, comigo e com os outros todos que lá estão a fazer a investigação. Ponto 3 e 4. Porquê é que é importante ouvir o Presidente da República? Porquê é que é importante? Porque o Presidente da República recebe um e-mail. Primeiro, diz que não se lembra. Primeiro, quando é confrontado com isto na rua, diz assim, eu não sei de que caso é que estão a falar. Ponto 1. Ponto 2. Dá uma conferência de imprensa e diz que os assessores do Palácio de Belém contactaram o Hospital de Santa Maria. Vão ao Parlamento dizer que afinal não foi o Hospital de Santa Maria. Foi o Hospital Dona Estefânia. Ponto 4. Eu, André Ventura, coordenador do Chega na Comissão de Inquérito, pergunto, falta aqui alguma coisa. Dizem, está-me a chamar mentirosa a mim? A mim está-me a chamar mentirosa? Uns dias depois, sabe-se que afinal faltavam coisas naquela Comissão de Inquérito. Não estou a falar do e-mail em branco. Estou a falar do e-mail em que Frutuoso de Melo passa para Maria João Ruela, na Casa da Presidência da República, o que é que era para fazer. Isso miraculosamente desapareceu e não estava no acervo nem da Comissão de Inquérito nem da Procuradoria-Geral da República. Mas reencaminha sem qualquer indicação, sem qualquer consideração. É um e-mail em branco. E porquê é que não o enviou antes?
Onde é que está aqui o eventual boicote, como diz André Ventura? Não, isso já lá vamos. Se fosse um boicote, não teria algo comprometedor agora sido revelado neste e-mail que o André Ventura queria agora, tanto ver? curiosamente, nos últimos dias apareceram todos os e-mails. Agora apareceram e-mails do Consulado, agora apareceram e-mails da Presidência da República. Ou seja, foi preciso. O Chega, repare, é que é preciso dizer isto. PS e PSD não queriam esta comissão de inquérito. Agora o país todo percebe porque é importante esta comissão de inquérito. Agora o país todo, acho eu, concorda, pelo menos com a existência da comissão de inquérito. Com a existência. Penso eu. Só este texto de Ribeiro Castro arrasa. Bom, mas Ribeiro Castro não é deputado nem líder de nenhum partido. Sim, portanto, não penso que é só um exemplo uma parte do país. Mas, de uma pessoa que ainda há pouco dizia que respeitava tanto. E ex-presidente acho que o país tem de um acompanhado. partido, mas não é o único. Estou só com esse exemplo aqui em cima da mesa. Que o país tem acompanhado a investigação às gêmeas. Quer dizer, se as pessoas não acham importante que alguém gaste 4 milhões de euros num país em que não há saúde para tanta gente, então, bom, é um país em que eu não quero viver. Eu acho que estamos a falar de coisas diferentes. No país onde eu vivo, onde eu quero viver, gastar dinheiro dos portugueses tem que ser explicado. Responda à minha pergunta. Mas o que é que queria que Marcelo Rebelo de Sousa fizesse com o e-mail que recebeu do filho, só porque era do filho, devia deixar aquelas bebés entregues à sua sorte? Sabe o que é que queria? Queria que mostrassem outros casos em que fizeram o mesmo. Era isso que eu queria. Mas até agora ainda não vieram, curiosamente, porque nós já os pedimos. Já pedimos outros casos em que a assessora tenha ligado para um hospital e não se lembra para quem é que falou. Era isso que eu queria. Era isso que as pessoas que nos estão a ver queriam. Era que, em vez de estarmos aqui com conversa... Foram dados vários exemplos pela assessora e pelo chefe de gabinete de casos que são tratados, reencaminhados... Eu acredito zero em conversa sem base, sem documentos. E, portanto, ainda bem que tocou nisso. Mas agora vai-me deixar também falar disso. Eu sei que talvez não seja cómodo, mas vai-me deixar falar disso. Que é, há uma assessora que vai ao Parlamento e diz assim, não, nós até temos outros casos. E vai o chefe da Casa Civil, em que fizemos o mesmo. O que é que o Chega faz? Diga lá então quais foram os casos em que fez o mesmo. Quando é que ligou para o hospital? Quando é que se preocupou se havia listas de espera? Se não havia listas de espera? Quando é que fez isso? Dê-nos um exemplo. Sabe? Mas responda-me à minha pergunta, ela não respondeu. O que é que o Presidente ia fazer com este e-mail do filho? Se vem do filho, não faz nada, não se mexe com duas bebés que têm... É importante que o país saiba. Potencial de ser elegível ao tratamento. A Nelma disse outros casos. Não podemos ser inconsequentes, temos que ser consequentes. A Nelma disse outros casos. Então eu pergunto-lhe quais casos. Que caso é que uma assessora pegou no telefone, ligou para o hospital... Não se lembra para quem. Mas estamos a falar da ação do Presidente, era a minha pergunta. O Presidente limitou-se a reencaminhar o e-mail para o chefe da Casa Civil e é aqui que decide a minha pergunta. O que é que faria de diferente se fosse Marcelo Rebelo de Sousa? Olha, só porque vinha de um filho e a desistir de duas bebés que precisavam de um tratamento que eles, quando enviam o e-mail para o Governo... Para lhes salvar a vida? Deixe-me falar, porque eu vim aqui para explicar isto. Tanto que quando enviam um e-mail para o Governo ocultam o nome do filho. Aí tem a sua resposta. Portanto, o que é que está a fazer se um filho? Se um filho pede um tratamento de 4 milhões de euros que outras pessoas não têm, em Portugal... Isso ainda está por provar. Não está por provar, está no relatório do IGAS, desculpe lá. Só está por provar a quem não o quer ver. Portanto, eu devolvo-lhe a pergunta com isto. O Presidente da República recebe um e-mail. Esse e-mail vem do filho dele e diz, pai, pode ajudar, é que a burocracia do inferno é um inferno em Portugal. Deixem-me dar-vos uma notícia, é um inferno para todos. Para vocês que estão em casa também é um inferno. Não é só para ele, é para nós todos. Então para a opinião do André Ventura é que Marcelo Rebelo de Sousa devia discriminar, devia prejudicar estas duas crianças. Tenho a certeza, a opinião do André Ventura é a opinião de 10 milhões de portugueses nesta matéria. Não, deixe-me dizer isto, que parece-me muito clara, que é o Palácio de Belém e a Presidência mostrarem que noutros casos tiveram a mesma diligência. Porque senão fica a suspeita severa e grave de que só o tiveram aqui porque foi o filho do Presidente da República e, eventualmente, e aqui estou a pôr um grande eventualmente, porque houve quem neste processo tivesse poupado milhões de euros à nossa custa, à custa do Estado português. E, portanto, deixe-me fazer esta pergunta não assim, porque obviamente a Nelma não tem forma de saber. Eu pergunto se acha razoável que neste país haja uma assessora do Presidente da República que diga que contactou um hospital, mas não se lembra quem, nem se lembra como. Lembra-se só que contactou. Mais que dessa conversa tenha existido um e-mail a dizer que, olha, tens que ter cuidado porque há listas de espera. E que hoje vá ao Parlamento dizer que não havia listas de espera nenhuma e que ele inventou. Da última vez que o André Ventura levantou assim tantas dúvidas, foram respondidas com um e-mail em branco. Foi o que aconteceu esta semana. Levantou tantas dúvidas na audição de Maria João Ruela, a resposta foi dada... Mas eu tinha razão, sabe? Sim, mas também se provou que terá sido um lapso, porque o e-mail não tinha conteúdo nenhum para ser um boicote, como o André Ventura dizia. À partida vinha algo comprometedor e não tinha texto sequer. Não sabe o que é? É a ligação inicial entre o Presidente e os seus assessores. É a ligação original. Agora, acho estranho, aliás, sabe porque é que isso sai tão rápido? Porque a Presidência se apercebe que não enviou ao Ministério Público esses dados. Porque o Chega mostra que faltam dados ali. E imediatamente, não é preciso muito tempo, as pessoas comparam a lista do que foi entregue ao Ministério Público, o que era muito grave, a Presidência ter ocultado
e-mails e documentos ao Ministério Público. Mas veja já o que aconteceu esta semana. A Presidência descobriu novos e-mails, Sim. o Ministério dos Negócios Estrangeiros também descobriu novos e-mails e, portanto... E-mails que não trazem nada de novo ao processo, mas quem é que diz que não traz nada? Isso é uma que diz que não traz nada de novo. e-mail em branco? Olha que trazem. Olha, lembra-se do cunhal para o Mário Soares? Olha que não é assim. Sabe porquê? Ainda vamos ter que ver se a Presidência da República deu ou não instruções para que o caso fosse tratado. E até lhe digo mais, no caso do consulado, está e vai-se levantar uma questão importante sobre se foram pagos emolumentos ou não foram pagos emolumentos. Portanto, não diga isso, não fica bem como jornalista dizer que estes e-mails não servem para nada ou que não valem nada. Isso caberá à Comissão de Inquérito avaliar e caberá depois à Justiça avaliar também. Não foi nada disso que eu estava a dizer. Agora, eu percebo que haja hoje uma grande tentação de todos em tirar o Presidente da República disto e tirar os dois principais partidos disto. Mas o nosso trabalho é a verdade, doa a quem doer. Doa a quem doer, seja Presidente da República, Primeiro-Ministro, esquerda ou direita. É isso que eu continuarei a fazer na Comissão de Inquérito, é isso que o Chega continuará a fazer. Sim, até estava aqui à procura da expressão que o Ribeiro Castro lhe dá para... Mas porquê é que é tão importante num texto? Porque é um texto dedicado a este assunto e diz que este caso é um enredo esticadinho para André Ventura atingir o Presidente. Vamos olhar para o próximo assunto. Ouvimos hoje o Ministro das Finanças a avisar que... Desculpa lá, deixa-me dizer só isto. Porquê é que é importante ouvir alguém que não está no Parlamento, que não é responsável É um político? artigo que é dedicado à Comissão Mas Parlamentar. quer que eu lhe envie dezenas de artigos cá dedicados à Comissão Parlamentar a dizer que elas são muito importantes? Posso lhe enviar também, podia ter citado esses, a dizer que faz muita falta e que é muito importante. Agora, não podemos é só citar os que nos interessam. Sim. Não é? Acho que, honestamente, acho que se me tivesse... Então o André Ventura depois envia-me esses exemplos, como também faz. Agora, eu chegar aqui a um estúdio de televisão e dizer-me assim, olha, já viu o artigo do fulano A, B e C que diz que... É desta semana, é recente. Bom, e é sobre si, é o meu convidado. Não, há dezenas de artigos sobre a Comissão de Inquérito. Acho que podia ter feito também desta semana, assim como este detalhe sobre si, acho que é eu sei que há muita gente a dizer que eu não devia fazer... Eu sei que há muita gente a dizer que nós não devíamos fazer este papel, mas eu vou dizer uma coisa. Sempre que está em causa o dinheiro dos portugueses, para mim é importante fazer esta investigação. Para mim é muito importante. Mesmo que achem que não é importante, mas isso é a opinião deles. Está no seu direito. Vamos ao Orçamento do Estado. Hoje ouvimos o Ministro das Finanças a avisar que se a oposição desfigurar as apostas programáticas da AD, será preciso ver se os portugueses aceitam. Acha que esta posição é espelho de algum conforto trazido por sondagens, pelos resultados das eleições europeias que mostraram que à partida ficaria tudo na mesma, com novas eleições a curto prazo e que por isso à partida nenhum partido tem neste momento interesse em derrubar o governo? Bom, pelo menos da parte do Chega não há nenhuma intenção de derrubar o governo, portanto não tenho isso como líquido. Segundo, este tipo de discurso é o discurso de um governo que não quer governar, que está desejoso de a qualquer momento poder ver ou o orçamento chumbado ou um pretexto qualquer. Repare que ele até vai mais longe, como disse. O orçamento até pode passar, mas depois se for desvirtuado quer dizer, se o Parlamento por acaso vá lá, usando as suas competências, usando aquilo que a lei lhe atribui, usando aquilo que estamos lá a fazer, porque não sei o que é que o Ministro das Finanças acha que nós estamos a fazer no Parlamento, se é só para levantar a mão e baixar a mão. Se por acaso os senhores deputados alterarem este orçamento, então eu acho que tem que se perguntar ao povo português o que é que acha. Repare, é um governo tão obcecado em ir a votos, de qualquer maneira, porque sabe que o seu poder é muito frágil e sabe que não tem maioria, que quer todo o pretexto para ir a votos. E isto levanta-me uma suspeita, para te responder muito diretamente e com franqueza. É a suspeita de que o governo não está a negociar a sério no orçamento do Estado. E fico mesmo com essa suspeita. Quando olho para declarações como essa que acabou de ler, e que acho que sim, são muito pertinentes, mostram que o Ministro das Finanças, na verdade, quer um pretexto para sair do governo ou para provocar eleições. E eu acho que nós devíamos estar neste momento à procura de um pretexto para dar estabilidade ao país e para dar garantias de continuidade. E parece-me que o governo está noutra onda. Então, deixe-me clarificar qual é o ponto em que o Chega se encontra neste momento para a viabilização do orçamento. Qual é a medida, qual é o seu desbloqueador para que este documento lhe agrade e que equacione viabilizá-lo? Nem se trata disso, repare. Nós, como sabe, eu estive aqui consigo também, nos momentos seguintes às eleições, nós dissemos que devia ser construída uma maioria, havia condições para isso. O governo não quis, é tempo que já passou, e isso é do passado, mas nós estivemos disponíveis para isso. Chegou este orçamento e nós, ao contrário de outros partidos que disseram logo que iam votar contra, nós dissemos, não, nós queremos mesmo ver, vamos analisar o orçamento e vamos discuti-lo. Fomos convocados para uma reunião, eu próprio fiz questão de ir, esteja o Primeiro-Ministro ou não, fui à reunião, ouvi, levámos medidas importantes na área do combate à corrupção, na área da questão das forças de segurança, na área da questão dos impostos para as pequenas empresas e não para as grandes, que era uma diferença que tínhamos para com o Governo, a questão das portagens. Levámos estas questões e não levámos em conversa abstrata, levei mesmo detalhadamente. Olha, para nós é importante isto.
E apresentámos. O Governo ouviu, honestamente, e portanto Sim. a reunião até correu bem, eu disse-o cá fora também. Entretanto, não sabemos mais que orçamento vai ser este. E hoje surpreendo, honestamente, porque o que está a ler eu também ouvi, que um Ministro das Finanças venha simplesmente dizer agora não há grande margem já para tocar no orçamento e se mudarem alguma coisa vamos ter que ir a votos ou pedir para ouvir os portugueses. Sim. Acho honestamente que é uma deslealdade. Honestamente. Acho que é uma não diria uma traição, porque eu também às vezes depois dizem que eu sou muito dramático, mas acho que é estar a falar consigo, estar-lhe a dizer uma coisa e fazer-lhe outra coisa nas costas. Acho que não é bonito. E acho que foi Como fez isso que com a eleição do Presidente da Assembleia da República. Não, isso não fomos nós que fizemos, isso foi o Governo que fez. Mas é o que, honestamente, como Chega se sente neste momento, e como eu acho que uma parte do país à direita se sente, é traído. Portanto, o que é que eu ainda espero que venha a acontecer? Que o Governo volte atrás na atitude, que volte atrás na atitude de negociação e que isto ainda seja possível. Porque eu não sei se o PS vai... E se chumbar, como é que acha que o seu eleitorado vai ver viabilizações a propostas do PS Não e depois sei. um chumbo a um orçamento da AD? Repare, está-me a fazer uma pergunta difícil. Porque uma coisa é o que eu sinto, outra é como é que o eleitorado vai ver. E eu, como político, acho que não me fica bem tomar decisões por causa de votos. Eu tomo decisões em consciência. Uma delas é a consciência das nossas propostas. Ora, se nós sempre defendemos o fim das portagens, que sentido faria nós votarmos contra o fim daquelas portagens da SECUT? Se eu sempre defendi, enquanto político e depois enquanto líder do Chega, que o IRS devia baixar não para quem ganha mais, mas para quem ganha até 2.000 euros, ou seja, que também podia baixar para quem ganha mais, mas que era importante baixar mais para quem ganha até 2.000 euros, Absteve-se. com que sentido é que eu votaria contra? E, portanto, pode-me fazer a pergunta assim, mas não há um eleitorado à direita que pode vir a penalizar ou a dar um sentido negativo? Claro que pode. É a vida, em política, ganhamos às vezes, perdemos outras. Mas há uma coisa que lhe digo, ficarei sempre bem com a minha consciência. Acha que a AD, este governo, está a priorizar, a privilegiar o PS para negociar o próximo Acho que orçamento? sim, claramente. Acho que já escolheu o seu parceiro de caminho e é isso que vai fazer. E é porque o PS está a tomar a dianteira da oposição, por exemplo, ao apresentar as propostas e o Chega acaba por ser o apoiante da oposição porque permite repare, que as propostas do Chega sejam viabilizadas? Só que o PS vota contra essas propostas, porque o PS não tem coluna vertebral. O PS não tem consciência. Como se viu, aliás, o PS, coisas que não fez durante 8 anos, agora vem propor. Portanto, o PS não tem simplesmente consciência. O PS é um partido sem coluna vertebral, sem consciência. O PS é o pior partido da nossa democracia. Mas o André Ventura já viabilizou umas propostas desse tipo. Também já votei a favor de propostas dos polícias e dos bombeiros do PCP. E também acho que o PCP é dos piores partidos da democracia portuguesa. Eu voto para as pessoas. Não voto a pensar se vem do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal. Eu voto porque é bom para as pessoas. É assim que faço. Se me disser... Se o PS está a tomar a dianteira da oposição, eu sim ou diria que é não? ao contrário. Está a tomar a dianteira do conluio com o Governo. Porque basta ver que o próprio PS está dividido entre os que acham que deve haver aprovação, abstenção ou voto contra. Não há um sentido unânime no PS. O PS está dividido. O PS não sabe sequer que caminho vai fazer no orçamento. Nós, da nossa parte, ele é muito claro. Fomos para esta negociação de boa fé, estamos à espera de saber qual é este orçamento e vamos avaliá-lo. Mas já sabe também o seu sentido de voto? Está a dizer que o PS está perdido, mas o Chega não. Não, o PS está perdido porque o PS quer tomar uma decisão antes de conhecer as propostas. Nós, como sempre, levamos as nossas propostas, queremos vê-las vertidas no documento e vamos avaliá-lo. E não teremos medo de eleições ou de outra coisa qualquer. Se for bom para o país, assim será. Se não for, não nos podem pedir que esqueçamos tudo aquilo que é nosso compromisso e as nossas propostas. E pior, Nelma, é que algumas destas propostas que são nossas eram do PSD há um ano atrás. Só que agora esqueceu-se. Em matéria de imigração, em matéria de combate à corrupção, em matéria de meios de justiça, em matéria de impostos, agora esqueceu-se. Mas isso é uma aproximação também ao seu partido. Agrada-lhe? Eu diria que é uma aproximação. Infelizmente, desde que tomou posse, o PSD está-se a aproximar mais do PS do que do Chega. Mas está a dizer que está a tomar medidas que são do Chega? Não, estou a dizer o contrário. Estou a dizer que o PSD se esqueceu de medidas que ele próprio defendia. Eu vou-lhe dar um exemplo. Aliás, tenho vários exemplos para lhe dar, mas posso-lhe dar... Está a dizer que está a adotar medidas vários. do Chega na imigração e na corrupção. O mesmo PSD que no Parlamento anterior votou contra o orçamento do Estado do PS, agora leva à proposta de medidas que eram do PS. Em matéria de imigração estavam ao lado do Chega, agora estão mais próximos do PS. Em matéria de combate à corrupção anunciaram grandes reuniões, passaram estes meses todos, não há nenhuma proposta de combate à corrupção. Portanto, eu acho que o Governo tem que se definir. Se quer ser um Governo a sério de centro-direita e de direita, se quer ser um Governo próximo do Partido Socialista, é legítimo. Agora, não podem dizer que querem fazer reformas. Se querem ser próximos do Partido Socialista, vão governar iguais do que o PS fez durante 8 anos. E é isso que ainda não se percebeu de Luís Montenegro e do Governo. Se tomarem o lado do Partido Socialista, podem contar com o nosso voto contra. Se o orçamento for como o PSD aparenta que... Mas o IRS, que é uma medida bastante importante do orçamento, foi o Partido Socialista que a apresentou e que o Chega viabilizou. Portanto, aí já estão em pé de igualdade. Chega e PS em relação a essa medida. Até numa matéria tão estruturante como o IRS, teve que ser o Parlamento a fazer o trabalho que o Governo devia ter feito.
Ou seja, o governo queria fazer um IRS ou uma reforma de IRS que fosse dar mais a quem ganha 7 mil euros, 8 mil euros e 9 mil euros. Ora, nós vivemos num país em que o salário mínimo é uma desgraça. Vivemos num país em que a maior parte das pessoas não consegue pagar a casa, não conseguem pagar as suas despesas de combustível. Então, íamos dar mais benefícios a quem ganha mais? Nós temos que dar primeiro a quem ganha menos e depois, progressivamente, vamos dando também a quem ganha mais. Eu quero um país de gente rica, não quero um país de gente pobre. Sim. Agora, não podemos também olhar para as pessoas da classe média e para os pobres e dizer-lhes, olha, vocês são sempre os prejudicados, vocês pagam para os de cima andarem a viver à vossa custa. Há pouco estava a dizer que o Governo tem que escolher o seu parceiro e António Costa disse esta semana que o orçamento não pode ser visto como uma moção de censura ou uma moção de aprovação ao Governo. Deve ser olhado e analisado pelo propósito que o próprio serve. Não tem alguma razão. Recebeu a mensagem? Não, para mim... Primeiro, o Dr. António Costa não me envia mensagens para mim. Segundo, há uma certa razão em dizer que o Orçamento de Estado não deve ser usado como moção de censura. É por isso que, ao contrário do Bloco de Esquerda e do PCP e de outros, nós não andamos a dizer que vamos votar contra se não conhecemos o documento. Nós queremos ver mesmo se isto tem condições para dar ao país estabilidade, para dar ao país condições económicas, para dar aos agentes económicos, para dar às empresas condições de sustentabilidade. O que António Costa diz é isto não deve ser usado como moção de censura. Eu nunca vou usar o orçamento, e o Chega nunca usará o orçamento como moção de censura. Agora, se o orçamento for um orçamento la carte do Partido Socialista, não podem contar connosco, têm que pedir ao Partido Socialista. E o Partido Socialista já deu mostras de que não é um parceiro fiável. Portanto, o governo que não pode é querer tudo. É querer dizer que governa à direita, governar com medidas do Partido Socialista, apoiar o António Costa para a eleição do Conselho Europeu. Quer dizer, isso é andar a exonerar pessoas para pôr pessoas com o cartão partidário. Quer dizer, é tudo errado do que nós dissemos, à direita, nós estou-me a incluir a mim também, sim, que dissemos que íamos fazer. Portanto, se me perguntar assim, até hoje Montenegro está a cumprir aquilo com que se comprometeu? Não. Está a governar muito próximo do que o Partido Socialista tinha governado. Deixe-me guardar um minuto final para lhe perguntar sobre si. Das legislativas de 2022 para 2024, a votação no Chega cresceu 2,5 vezes, de 7% para 18%. Se o mesmo se refletisse na votação das presidenciais, acha que conseguia ganhar? Não sei, não estou mesmo focado nisso. Eu já fui candidato às presidenciais, sim, como sabe. Acho que foi um tempo. Teve 500 mil votos. Foi um momento, foi uma boa votação para o momento em que estávamos. Com uma candidata do Partido Socialista, fiquei muito perto da doutora Ana Gomes, que tinha muito mais percurso político àquele momento, portanto foi uma grande candidatura. Mas equaciona recandidatar-se? Nós não fechámos ainda a questão das presidenciais de 2026, não está ainda fechada. Eu estou focado em liderar o partido rumo a uma vitória nas próximas eleições legislativas. É nisso que eu estou focado. Antes de Presidente, quer ser Primeiro-Ministro? Não estou focado... Não, eu não estou focado em presidenciais. Eu estou focado em ser Primeiro-Ministro de Portugal. Mas há presidenciais antes de legislativas, em princípio? Em princípio. E em governar Portugal. Naturalmente, para responder também com a franqueza que eu acho que lhe devo, naturalmente que nós tudo faremos, e portanto esta mensagem acho que ficará claro o que eu quero responder, tudo faremos para evitar que um candidato da área do Partido Socialista vença as eleições presidenciais. E portanto isso significa que o Chega pode vir a ter um candidato próprio, seja o seu presidente ou não, pode apoiar outro candidato que seja um candidato forte, mas também quer deixar uma mensagem ao centro-direita. É que se o candidato do centro-direita for, como aparentemente se posiciona, um candidato que, segundo as sondagens, não tem nenhuma hipótese de vencer... Está a falar de quem? Então, estou a falar de Marcos Mendes, estou a falar de... Como se vê, ainda hoje tivemos uma sondagem sobre presidenciais. Quer dizer, nós temos que ter um candidato para vencer. E, portanto, se for um candidato... Mas quem é que há mais no Chega? É que nem se vislumbra quem pode suceder na liderança do partido. Está a preparar Rita Matias? Não, eu não quero falar de liderança do partido, eu agora sou líder do partido, o meu tempo também de chegar ao fim, como todos. Sim, mas está a falar em figuras fortes do partido, que também podem avançar pelo partido. Estou a falar de presidenciais agora. Estou-lhe a dizer que se tivermos candidatos que não são candidatos fortes, como ainda hoje se viu nas sondagens que saíram hoje, nós corremos o risco do PS vencer as presidenciais. Do PS ou um candidato do PS. Portanto, chega aí e tomará a sua posição. E se for preciso, me disser assim, se for preciso candidatar-se para evitar que um candidato do PS ganhe, isso não tenho nada a ver. Se não apoia o candidato da AD, por exemplo. O que é que eu esperaria? O que é que eu esperaria? Que houvesse um candidato suficientemente forte, suficientemente apartidário, que pudesse galvanizar o país para uma vitória. E temos nomes bons que têm. Que alguns não chega? Não, temos nomes bons no país, que estão... Não Chega também, mas temos nomes bons no país que podem ser bons candidatos. Alguns ex-primeiros-ministros, outros membros das Forças Armadas que têm estado em destaque também. Apoiava Pedro Passos Coelho, se avançasse. Está tudo em aberto, vamos ver o que é que vai acontecer. Esse é um cenário ainda longínquo. André Ventura, muito obrigada por ter vindo à edição. Até a próxima.